Pois bem, vamos prosseguir aqui com o estudo de funções e hoje é hora de trabalhar a análise do gráfico de uma função. Pois bem, a gente sabe que função é toda relação que associa um elemento do conjunto A, certo? A outro elemento do conjunto B. Então, para que eu tenha uma função, dos elementos que pertencem ao conjunto A, ninguém pode sobrar, certo? E esses elementos aqui, eles devem se relacionar apenas com um único elemento do conjunto B. Não importa se vai sobrar elemento aqui ou se vai chegar mais de uma seta num único elemento. O importante é que a análise toda ocorra no conjunto A, o conjunto de partida, que é chamado domínio da função. Então, a análise é aqui. Tem que sair uma seta, resumidamente, sai uma seta de cada elemento e não sobra nenhum elemento. Maravilha? Então, isso aqui é análise de função feita no diagrama, no diagrama. Agora, no gráfico, a análise ela é até mais fácil de fazer. Por quê? Porque no gráfico você consegue visualizar o traçado da função e com isso você vai ter como visualizar o domínio e a imagem da função. E só de olhar para o gráfico, você pode definir se é ou não uma função. Como é que eu vou definir se o gráfico é uma função? Observa que o traçado vermelho, ele representa aqui uma função que associa um elemento x a um elemento y. Como é que eu vou saber disso? Olha só, olha aqui, ó. Aqui eu tenho um elemento aqui, digamos que é o x1, ele toca aqui no gráfico, volta para o y, um único elemento. Aqui eu digo que eu tenho um elemento x2, tocou no gráfico, voltou para o y. Só tem um elemento aqui. Associei aqui ao x, tocou no gráfico, voltou para o y. Então, para cada tracejado que você passe do x até tocar o gráfico da função, você observa que ele vai tocar uma única vez. Então, tem aqui ó, um ponto, outro ponto, vários pontos da função. Então, não importa de onde saia o valor de x, o toque no eixo, no gráfico da função, é sempre de uma correspondência. Então, como é que eu vou definir função? Eu vou definir função se eu passar linhas na vertical, essas linhas vão tocar o gráfico somente uma vez. Então, se você passar várias linhas verticais no sentido de y, e essa linha tocar o gráfico uma única vez, você está diante de uma função. Diferente aqui do nosso segundo exemplo, se nós traçarmos linhas verticais, a linha toca o gráfico da função em dois pontos. Isso quer dizer que um único elemento aqui de x, ele está associado a dois elementos do y. E o que eu preciso para caracterizar na função é de que esse elemento de x, ele tem que estar associado a somente um elemento. Então, ao traçarmos linhas na vertical, nós vamos observar que essas linhas vão tocar o gráfico da função em dois pontos distintos. Então, aqui eu não tenho uma função. Então, aqui eu tenho apenas uma relação que não é uma função. Então, o essencial da função é que obedeça aqui o princípio de toque único no gráfico da função. Maravilha? Bem, quando a gente trabalha com função, a gente tem dois conjuntos a serem analisados. Um conjunto é chamado de domínio, certo? E o domínio sempre vai estar associado aos valores de x. Com isso, você vai analisar o domínio sempre no eixo da horizontal, certo? E o outro conjunto é o chamado conjunto imagem. E o conjunto imagem vai estar sempre associado aqui, ó, ao eixo y. Então, domínio, ó, começa com a letra D, ó, de deitado, tá aqui na linha da horizontal. E a imagem tá aqui, ó. Ó, só lembrar do espelho. O espelho tá em pé, certo? Então, aqui na vertical, nós teremos o conjunto imagem. Então, observe esse gráfico aqui, ó. Para cada valor de x que nós temos aqui, ó, nós observamos que ele vai tocar o gráfico da função em um único ponto. Então, aqui, traçando as linhas na vertical, a gente observa que o gráfico ele recebe apenas um toque das linhas verticais. Então, estamos diante de uma função.
Lembrando que o domínio da função, também chamado aqui domínio de f, certo? Nesse caso aqui, como a função começa nesse ponto e termina nesse ponto, o domínio está definido aqui, ó, de -4 menor ou igual a qualquer valor desse de x, ó, porque o -4 faz parte, a qualquer valor de x, e qualquer valor de x que você escolha aqui nesse intervalo, ele vai ser simplesmente, ó, menor do que o 7, porque o 7 ele não faz parte da nossa função. Então, como é que a gente vai definir o domínio de uma função? Vou colocar aqui melhor para você observar. Ó, o domínio da função é um conjunto, então eu vou indicar por df, certo? E esse conjunto aqui, ele está associado a uma determinada quantidade de números, e esses números são reais. Então, quando nós formos definir um conjunto domínio, podemos definir apenas como um intervalo ou como um conjunto de números reais. Se eu definir no intervalo, eu vou definir entre colchetes. Então, deixa eu fazer bem aqui, ó. Primeira opção, como intervalo, domínio de função, da função f aqui, começa onde? No -4, ó, bola fechada, e vai até onde? Até o 7, bola aberta. Então, fechado no -4 e até o 7 aberto. Esse é o domínio. A outra forma de expressar o domínio da função, como um conjunto, é qualquer x pertencente a reais, tal que, como o domínio ele é reduzido, é só nesse intervalo, então considero que o -4 é menor ou igual a qualquer valor de x, que você encontra aqui, ó, qualquer valor de x, e esse valor de x que você escolher, que for acima de -4, ele tem que estar menor do que o 7. Então, o limite superior aqui é inferior a 7. Vai dar 6,9999 reticências, mas nunca vai ser 7. Por isso que nós temos aqui, ó, intervalo aberto. Já a imagem segue o mesmo princípio. Ó, a imagem da função, se nós formos definir a imagem como um intervalo entre colchetes, eu vou considerar aqui, ó, passando linhas na horizontal. Então, passando linha na horizontal, eu vou observar qual foi o menor valor que o y encontrou. O menor valor de y foi aqui, ó, -3. E é bola fechada. Então, fechado no -3. E o maior valor que ele assumiu nesse intervalo foi o 6. Então, é fechado no 6. Então, aqui está o nosso conjunto imagem. A outra forma de representar o conjunto imagem é a imagem de f, ó, e mf. Aqui eu vou dizer, ó, já não é x, certo? Por que não é x? Porque estou analisando o eixo y. Y pertencente aos reais, tá o quê? Esse y está variando aí de quanto? De -3 até o 6. Então, -3 é menor do que qualquer valor de y que você encontre aqui, ó, que você encontre. E esse valor de y atinge um limite superior de 6. Aí eu vou analisar. O 3 e o 6, eles participam desse intervalo? Participam. Então, aqui, ó, menor ou igual, menor ou igual a 6. Então, aqui você tem a representação do domínio da imagem de uma função. Além de domínio e imagem, o gráfico ele vai apresentar o zero. Então, o que é o zero de uma função? Resumidamente, o zero de uma função é aquele valor de x que faz o y ser igual a zero. E, visualmente, o zero da função é o ponto onde o gráfico toca o eixo x. Então, olha só o nosso exemplo aqui, ó. Só um tracejado de um gráfico, tá? Eixo x e eixo y. O traçado vermelho é o gráfico de f de x. Observa que esse gráfico de f de x, ele toca o eixo x em 3 pontos. Esse ponto onde o gráfico toca o eixo de x, ele é chamado de zero ou de raiz da função. Como é que eu vou saber se ele é zero ou raiz? É simples de observar. Quando esse valor de x for definido, você substitui na função e o valor de y ele vai ser igual a zero, ou seja, o y está bem aqui, ó, vai encontrar aqui na origem.
Quando eu substituir o x2, que eu acho o y1, o f de x2 vai ser igual a zero. Opa, vai ser igual a zero. E o f de x2 é o próprio y2 que vai dar zero. Por quê? Ó? Atribuir o valor para o x, calculando a função, vai estar na direção da origem. Então, o y2 é zero. E quando nós formos calcular o f de x3, esse valor também dá zero. E o f de x3 é justamente o y3, que também vai dar zero. Então, definir o zero da função é definir o valor onde a função vai ser zero. E a função é o valor de y que você vai encontrar. Porque quando você calcula aqui o f de x, você está em busca de um valor para o y, certo? Aqui nós temos aqui a variável independente, e aqui nós vamos ter a variável dependente. Por que é dependente? Porque depende do valor que você atribui para o x. Atribuído o valor para o x, calcula na função e define o valor de y. Então, essa é a variável dependente. E o zero da função sempre vai estar associado à variável independente, certo? Dizer que a função é zero, que um valor de x é zero da função, não quer dizer que o x seja igual a zero. Não é isso. Quer dizer que, atribuído um valor de x, digamos aqui o x1, quando substituído na função, o f de x1 vai me dar um valor nulo. Então, eu sei que ele é raiz. Se eu atribuo aqui um outro valor de x, digamos aqui um x2, aí quando eu for calcular o valor de f de x2, aí eu posso encontrar qualquer outro valor. Digamos que eu encontrei o y2. Esse valor aqui é diferente de zero. Então, não é isso quer dizer que o x2 não é zero. Aí eu atribuo um outro valor para o x. Digamos que aqui eu tenho o x3. Atribuído x3, calculei na função o f de x3 e encontro zero. Isso quer dizer que o x3 ele é zero ou raiz da função. O mesmo aconteceu aqui com o x1. Ele é zero ou raiz da função. Maravilha? Então, são essas observações que nós temos que fazer a respeito da análise do gráfico de uma função.